Olá, bom dia. Bom dia. Vamos dar início aí ao nosso projeto de lives sobre a matéria execução. Bom dia. As pessoas estão entrando aí. Vamos aguardar a entrada aí do professor Alexandre Flecha. A ideia aqui desse projeto é, de fato, ser um auxílio nesse período da pandemia, né, para os alunos que estão sem aulas. Na FRJ é o principal mote aí, mas serve para outros alunos, enfim, de outras faculdades. O intuito é realmente não a substituição de aulas presenciais, mas sim a ideia aqui da gente ter uma fonte aí de estímulo ao estudo. Essa é a ideia aqui do nosso projeto. Bom dia, as pessoas estão aí caminhando. E já tivemos várias lives, né? Já tivemos com o professor Felipe Boring, que trabalhou sobre execução nos juizados. Já tivemos com a professora Silvia Drummond, que tratou de defesas na execução. Já tivemos com o professor Márcio Faria, que tratou de medidas executivas. E hoje a ideia é tratar sobre a temática de astrentes, que será com o professor Alexandre Flecha, que já deve estar entrando aqui na live. O importante aí do tema astrentes é que na prática, ele é muito visto, né? Ele é algo que o advogado tem que saber buscar aí o requerimento e seus contornos. Muita gente confunde a astrente, que é uma multa de caráter processual, com cláusula penal num contrato. Há muita dificuldade no entendimento se a multa pode ultrapassar o valor da obrigação, se pode ultrapassar o teto dos juizados, se o juiz pode diminuir o valor da multa vencida, da multa vencenda, mudar a periodicidade, enfim, são várias questões aí que a gente coloca aí. Bom, o professor Alexandre Flecha aqui chegou, vou incluí-lo aqui. Tá, bom dia a todos. Já vamos dar início aí a... Bom dia. Bom dia, meu amigo. Que bom tê-lo aqui. Que bom que você aceitou o convite de estar aqui para os alunos da FRJ e para os demais aqui que estão sempre presentes nesse projeto aí de lives sobre execução, né, para aliviar a questão da pandemia, né? Sim, O Alexandre Flecha é um grande amigo, né? A gente se encontra bastante, né, na labuta aí profissional aí verdade. vários cursos, seja online, seja, enfim, presencial. No fórum. No fórum, exatamente, nós dois aí advogados militantes. Bom, estava explicando a todos, esse é um projeto que não é substituição de aulas presenciais. Opa, comprei aqui um tripé, quase caiu. Não é substituição de aulas presenciais, mas a gente tem aí a ideia de ter algum estudo da matéria, estimular o estudo dos alunos no período da pandemia. A disciplina é execução. E hoje temos aí a honra de receber o professor Alexandre Flecha, que é advogado militante, renomado, enfim, atua muito na segunda instância, né? E é Bastante. professor da Emerge, da FGV. Eu gosto muito, Flecha, de uma frase que às vezes você posta, que é onde canta aquela música, né? Onde o Brasil vai te levar, né? Agora até esqueci a música. E que você Aham. viaja o Brasil inteiro. E o professor É, Flecha também é autor do livro Manual do Advogado Civil, da Jus Podium, também de vários livros sobre juizados, né? É sim. importante aí frisar até em divulgação. Mas não vamos perder tempo, quero te dar a voz aí e a gente vai mantendo um diálogo. Mais uma vez agradeço. Meu irmão, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Primeiro, para a gente poder se ver um pouco, né? Que a gente sempre se encontrava aqui pelo centro do Rio. Eu estou no escritório hoje, que está todo vazio aqui. Claro que eu vim de máscara, só tirei agora para a gente falar, e ele tá deserto. Até uma tristeza a gente ver aqui o escritório vazio, eu estou sozinho aqui. E eu vim para cá porque a internet aqui é melhor do que em casa, eu não queria correr o risco de ter algum problema na minha live com o Guilherme Hart. Não queria correr esse risco. Mas eu fiquei particularmente feliz porque eu estou me dirigindo a alunos da graduação. Eu sei que também tem alunos externos, né, tem colegas nossos, mas especificamente é um projeto voltado para a graduação. Porque eu comecei dando aula na graduação, fiquei 10 anos dando aula na graduação e sinto muita falta. Eu tenho saudade do tempo que eu dava aula em graduação.
Então é muito legal estar me dirigindo, muito obrigado pelo convite. Você falou aí dos meus livros, eu fiquei até emocionado, porque você falou melhor do que a minha mãe sobre os meus livros, mas você esqueceu de falar desse livro aqui, que fica na minha mesa o tempo inteiro. Esse Ah, o aqui, ó. Não é que você não fala desse livro, que é espetacular, recomendo para absolutamente todos que estão aqui assistindo. Ele, de verdade, ele fica aqui na minha mesa o tempo inteiro. Hoje eu procurei e não estava. Aí procurei na estante aqui atrás, não estava. Eu falei, gente, roubaram meu livro, não é possível. Aí eu fui lá fora, estava na mesa da estagiária. Eu falei, não é possível, como é que ela pega e não devolve? Então vai ser repreendida assim que a live acabar. E é curioso E falar, Flecha, só te interromper, que a gente tem uma semelhança aí da gente, de termos nós dois, né, os pais atuantes, militantes e na advocacia e que acompanham o trabalho, né? Então, tanto o sim, seu livro quanto o meu e do Rodolfo, né, temos aí o prefácio pelo pai, né? Eu acho é uma coisa muito verdade. bonita. Pois é, e eu não me lembro se eu te cheguei a te falar isso, mas eu roubei essa ideia de vocês. Eu te falei isso? Eu acho que eu te Eu acho que a falei gente almoçou um dia, você falou, mas homenagear o isso. pai não é roubar a ideia, né? De Mas forma assim, nenhuma. eu achei tão legal quando vocês colocaram o prefácio do pai de vocês aqui, e é advogado, eu falei, o meu é advogado, eu falei, gente, eu preciso escrever um livro só para fazer isso com o meu pai. Aí no É, livro seguinte, que por coincidência é um livro semelhante a esse, também é um livro voltado para a prática, né, que é o Manual do Advogado Civil, eu também pedi para o meu pai fazer o prefácio, ele ficou feliz da vida, eu mais ainda de homenagear. Então a gente tem imagino. mesmo essa semelhança. Mas em algum momento a gente vai ter que entrar no tema, né? Vamos lá. É, e por mim a gente estava conversando, mas eu acho que o pessoal vai preferir que a gente fale do tema do que falar sobre a nossa vida pessoal. Ao seu Mas pai aqui, ó, presente. meu É. pai presente aqui. Pai, Grande abraço. a ideia Seja de você bem-vindo. prefaciar o meu livro, eu peguei desse rapaz que está aí em cima, porque nesse livro dele aqui, ó, o prefácio é do pai dele também. Meu pai sabe também da história. Bom, então você pediu para eu falar sobre a multa periódica, né, as astrentes. E eu acho que esse é um tema muito legal e normalmente quando se fala dele, eu não vejo uma sistematização. Geralmente quando se fala em astrente, gente, a multa pode assim, pode assado, pode mudar, pode diminuir, não pode diminuir, mas eu não vejo uma sistematização sobre esse tema. Porque para falar sobre essa multa periódica, sobre as astrentes, a gente precisa aí voltar um pouco e falar sobre uma visão maior da execução. Lá na classificação da execução, uma das formas de classificar a execução é a execução direta e execução indireta. Então, a execução direta é aquela em que o Estado se substitui à vontade das partes, invade o patrimônio do devedor e dali retira o necessário para satisfazer o credor. E na execução indireta, o Estado se vale de meios coercitivos para fazer com que o devedor queira pagar. Então, na verdade, se a gente fizer uma comparação com uma via de mão dupla, na execução direta, o Estado vai até o devedor e pega o que tiver que pegar, e na execução indireta, o Estado faz alguma coisa para que o devedor venha até aqui e entregue os seus bens. E aí, quando eu falo disso em sala de aula, geralmente me pergunto assim, e Flecha, qual é a preferencial? Qual é a que deve ser aplicada primeiro? Qual que o juiz vai aplicar primeiro? A direta? E se não for possível, a indireta? Ou é a indireta primeiro? E eu sempre respondo que depende do tipo de execução. O juiz, ele não tem uma regra e uma exceção. A execução direta é a regra e a indireta é a exceção ou vice-versa. Na verdade, o que a gente tem é duas possibilidades para que o juiz escolha qual a melhor no caso concreto. Então, imagina que é uma execução pecuniária. Nessa execução pecuniária, o devedor está devendo lá R$ 100.000, por exemplo, e a melhor forma, na minha opinião, é a execução direta. O Estado vai até lá, invade uma conta corrente, faz penhora online, pega o dinheiro, satisfaz o credor e está resolvido. Se essa não for possível, aí a gente pode se valer da execução indireta, desses meios coercitivos, dos quais o mais famoso a mais famosa é a multa periódica, as astrentes. Mas se a gente pensar numa execução de obrigação de fazer personalíssima, por exemplo, eu contratei Guilherme Hartmann,
não sei se seus alunos sabem disso, mas que além de advogado e professor, Guilherme, gente, também é pintor, não é? Isso era segredo, Guilherme. Desculpa, mas eu contei. Guilherme é pintor, ele Descobriu o meu pinta. segredo. Desculpa, não, eu já sabia, eu contei para todo mundo. E o Guilherme é pintor, ele pinta telas a óleo, né? Muito bonitas, inclusive. E Expostas em vários museus aí pelo mundo, né? eu não sabia, já está expondo, que legal, meus parabéns. E aí eu contrato o Guilherme para pintar uma tela para minha casa. É absolutamente personalíssima essa obrigação. Eu pago e o Guilherme diz que não vai pintar. Não vou pintar, problema seu, se vira. Eu ingresso em juízo dizendo, eu não quero o dinheiro de volta. Eu quero a tela. E começo a executar essa obrigação. Nesse caso, a execução indireta é a melhor. A execução direta nem seria possível, porque não tem como colocar uma arma na cabeça do devedor e dizer, pinta aí. Não tem como. Então, a execução indireta, nesse caso, meios coercitivos para fazer com que o devedor queira pagar, é o mais apropriado. Então, não existe uma regra e uma exceção. O juiz escolhe a que for melhor no caso concreto. Eu acho interessante o que você falou, e inclusive relacionar o tema com aquele princípio executivo do exato adimplemento. Porque o exato adimplemento seria que o credor deveria se contentar com tudo aquilo que ele obteria se a obrigação fosse cumprida espontaneamente. Então, vamos lá, se foi contratado que eu pinte o quadro, uma obrigação personalíssima, infungível, a multa é uma forma do juiz tentar, de forma coercitiva, né, impor que eu mesmo cumpra a obrigação pactuada, né, a obrigação natural, vamos dizer assim. Então, eu acho que é interessante esse ponto. Realmente, me parece que a melhor medida aí é impor alguma medida, as astrentes na hipótese. Né? Exatamente. Então, a gente concorda, então, né, Guilherme, que não Sim. existe uma regra e uma exceção. Depende das circunstâncias do caso concreto. Só que você tocou num ponto fantástico, é exatamente isso. Tanto no conhecimento quanto na execução, mas trazendo para a execução, porque é o nosso tema, o credor, o exequente, ele tem direito de obter tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tem direito de receber. Então, lamentavelmente, eu vejo advogados, no Brasil isso não acontece, mas na Suécia é muito comum, advogados que ingressam com a execução, pedem as astrentes e já ficam torcendo para o não cumprimento para que as astrentes fiquem tão elevadas a ponto de receberem dinheiro. E não é esse o objetivo dessa multa periódica. Não é esse o objetivo das astrentes. E aí eu trouxe 2 artigos do Código para mostrar exatamente essa distinção entre a execução direta, toma exatamente aquilo que você tem direito de receber, e da execução indireta. Artigo 497 do CPC. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Exemplo clássico. Colocar o meu nome no SPC indevidamente por uma conta supostamente não paga que eu paguei. Sentença. Julgo procedente o pedido, condena o réu a tirar o nome do autor do SPC. Claro, deve ter dano moral, etc., mas vamos ficar com a obrigação de fazer. Começa a execução e o que a parte deveria pedir? Expedição de ofício pelo juízo para o SPC, mandando tirar o nome. Só que muitos advogados pedem que seja intimado o réu para que o réu providencie a retirada sob pena de multa diária. O trabalho do juízo é rigorosamente o mesmo, porque saiu uma intimação para o devedor ou saiu um ofício para o SPC, é o mesmo pedaço de papel que o juiz vai ter que assinar eletronicamente e vai ter que enviar. É idêntico o trabalho. Então, muito melhor que a gente peça direto essa tutela específica. Mas, às vezes, não é possível, como no caso da obrigação personalíssima. Aí a gente tem o artigo 500, que está no mesmo capítulo, inclusive. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Então, esses 2 artigos trazem essas 2 possibilidades. Portanto, quando a gente fala de astrente, a gente já passou por toda essa fase de escolher se a gente quer a execução direta ou a execução indireta, já se decidiu que vai ser a execução indireta a melhor ao caso concreto, seja porque é a melhor automaticamente, seja porque eu já tentei a execução direta e ela ficou frustrada, e aí eu passo a execução indireta. Por qualquer motivo, já escolhemos
que essa é a execução melhor ao caso concreto, a execução indireta, meio coercitivo. E o meio coercitivo mais famoso, são dois muito famosos, né? As astrentes e a prisão civil do devedor de alimentos. Então, essa é a forma da gente conseguir. E aí, entrando já especificamente nas astrentes, a gente tem algumas considerações. Primeiro, eu já vi muita gente falando, não em livros, claro, mas colegas falando, se referindo às astrentes como a multa mensal. Aquela multa mensal que o juiz fixa, aquela multa diária que o juiz fixa. E, na verdade, é uma multa periódica. Ela pode ser por hora, como em ação de plano de saúde é muito comum, pode ser por dia, pode ser mensal, pode ser única. Uma multa única. Então, uma multa periódica fixada para compelir o executado a cumprir aquela obrigação. Até aí nenhum problema, bem tranquilo isso. E aí a gente passa para a natureza jurídica dessa multa. Ela é absolutamente coercitiva, ela não é sancionatória. E em sendo coercitiva, ela precisa atender ao seu objetivo, que é fazer com que o executado queira cumprir a obrigação. Só que aí surge, na minha opinião, a maior discussão de toda a nossa live. E aí, Guilherme, eu vou querer te ouvir primeiro, se você não se incomodar. Não, de forma nenhuma. Caso concreto, juiz fixa a multa. R$100 por dia. O devedor não cumpre a obrigação, vem a petição do advogado do credor dizendo, olha, não cumpriu. Aí o juiz aumenta para R$200 por dia, R$1.000 por dia. Continua não cumprindo, quando chega lá na frente a multa está em R$2 milhões. Você acha que é possível ao juiz diminuir a multa vencida, a multa que já incidiu? Bom, vamos lá. Pergunta fácil, né? É um ponto mais polêmico, né? Sim, eu acho que dúvida. a grande questão é a seguinte, é uma medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir a obrigação. E só fazer uma ressalva para quem ainda não estudou o tema, as astrentes elas podem ultrapassar o valor da obrigação. Então, se a obrigação, às vezes, você está discutindo uma questão de R$1.000 de um contrato, as astrentes podem chegar, como falam aqui, R$100.000. Será que seria justo? Será que haveria um enriquecimento indevido? Será que a gente poderia falar... Será que não seria um prêmio de loteria, né? Como você falou no início, o advogado, vou deixar o processo parado para esse valor do montante me interessar mais do que o próprio cumprimento da obrigação em si. Enfim, o novo CPC, no artigo 537, parágrafo 1º, trouxe a literalidade que gera controvérsia, né? Porque ele traz um raciocínio de que o juiz poderia alterar a multa vincenda, que vai vencer, Sim. mas não a que já venceu. A contrário senso, né? Por exemplo, o professor Alexandre Câmara, pelo menos na primeira versão do livro dele, eu não sei se nas outras edições ele manteve esse entendimento, ele chegou a defender que seria um direito subjetivo da parte à manutenção do montante da multa. Um direito adquirido, melhor dizendo. E aí o grande ponto aí é qual o melhor entendimento, né? É possível alterar ou não? Eu acredito que, na minha opinião, deve-se seguir aí a lógica que o STJ vem adotando de possibilidade de diminuição. Mas o fato é que tem que ser fundamentada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no seu caso concreto, uma vez descumprida a obrigação, o credor foi diligente, peticionou, pediu o aumento da multa, né, a potencialização da coerção ou a diminuição da periodicidade, também é uma outra saída, ou até converter em perdas e danos, caso não interesse mais ao credor, de alguma maneira. Mas o fato é que o STJ acaba levando, ou pelo menos eu gosto daqueles julgados que adotam aquela concepção de boa-fé do executado, do credor e do exequente e do executado. Colocam até aquela lógica de boa-fé objetiva para o direito processual. E a boa-fé é a norma fundamental, artigo 5º do CPC. Qual é a lógica? Se o credor foi diligente e tomou medidas, como eu disse, tentando que a obrigação principal in natura seja cumprida, pensando na multa apenas como um substitutivo, mas não com um viés aí, único, né, de enriquecimento, eu acredito que o julgador não deve diminuir, se o credor foi diligente.
É até aquela versão da boa-fé objetiva, duty ou duty, sei lá, to mitigate the loss, que To é o mitigate the dever, loss. o dever do credor, do próprio credor, de mitigar suas perdas. Agora, isso seria uma lógica, o credor mitigar as perdas quanto à obrigação principal. Agora, em outras situações que o credor foi inerte, deixou o processo arquivar, me parece que, como o STJ entende, seria possível diminuir o valor da multa. Pelo menos eu acredito que o raciocínio é pela boa-fé e da própria atuação do credor. Se o devedor foi recalcitrante no cumprimento, a multa continua. Se não for assim, se sempre baixar o valor da multa, nenhum devedor mais cumpre obrigação nenhuma. Né? Exatamente. Então, eu concordo com você. Eu não sou extremo ao ponto de dizer que não pode diminuir nunca. Mas eu acho que a regra é que não pode diminuir. Porque a gente tem um imperativo legal. O 537, parágrafo 1º, diz: o juiz poderá reduzir o valor ou a periodicidade da multa vincenda. A contrário sensu, a multa vencida ele não poderia fazer. Ah, Flecha, mas se a obrigação é de R$ 1.000, no exemplo que você deu, e a multa chegou a 100 mil, isso é enriquecimento sem causa. E não é. Na verdade, é claro que existem opiniões em sentido contrário, e eu respeito, mas na verdade isso é um enriquecimento com causa. E isso não é vedado pelo ordenamento jurídico. Porque se eu tenho uma decisão judicial dizendo cumpre essa obrigação, e o devedor, por absoluta desídia, simplesmente não cumpre, não recorre, não peticiona nos autos dizendo que é impossível cumprir, não peticiona nos autos dizendo que naquele momento ele não pode cumprir, e fica absolutamente desidioso, nesse caso, ele deu causa àquela multa. Sim. Ah, mas a obrigação é só de R$ 1.000 e a multa ficou milionária. Mas aquela multa não tem relação com a obrigação. Aquela multa tem relação com o descumprimento de uma ordem judicial. Quando o juiz diz, vou reduzir a multa de 100 mil porque a obrigação é de 1.000, ele está, na verdade, diminuindo a função dele. Porque aquela multa chegou àquele valor por ofensa à decisão que ele proferiu. Então, com todo respeito aos magistrados, esse tipo de decisão está fazendo com que se diminua o poder da própria decisão dele. Sim. Porque o executado já sabe que aquela multa vai diminuir. Ah, então vai chegar a R$ 1.000.000 a multa, mas não tem problema. Eu faço uma petição de um parágrafo dizendo que é enriquecimento sem causa, peço para diminuir, vai diminuir. Então, para que eu vou cumprir? E ele não cumpre. Que era o que acontecia na época do CPC de 73. Você lembra Sim. bem como era a jurisprudência naquela época. Na verdade, a gente não pode ser extremo, dizer não, é nunca. Como quando você disse, o devedor, ele peticionou, ele recorreu, ele fez tudo para demonstrar que não conseguia cumprir naquele momento. Ele não foi desidioso. E eu estou usando essa palavra, desídia, e as suas variações, né, desidioso, etc., porque são os termos usados nos julgados em que a gente vê a diminuição da multa. Então, até fica uma sugestão, quando quiser pesquisar julgados nesse sentido, coloca lá, astrente desídia. Certamente vai aparecer julgados nesse sentido, para um lado e para o outro. Então, como fazer, Guilherme? Aí vem a minha pergunta. A gente já estabeleceu que a gente concorda Sim. nesse ponto. Muito legal fazer live com você. Eu faço live com o Ricardo Alberto, por exemplo, que é desembargador do Rio, você conhece ele, e a gente diverge de muita coisa. Então, essa é uma porradaria danada. Aqui não, então um clima zen, um clima tranquilo, a gente concorda. Estamos muito tranquilos. Então, eu te pergunto, já que nós concordamos que nesses casos excepcionais é possível diminuir a multa, como fazer para fundamentar a decisão que afasta a multa ante o imperativo legal do 537, parágrafo 1º? Como afastar o 537, parágrafo 1º, que diz que não pode alterar nunca, e eu quero afastar a multa nesse caso? Como fundamentar isso? Deixa eu ler aqui para todos. O 537, parágrafo 1º diz: o juiz poderá, de ofício a requerimento, então mesmo de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la. Vincenda é para frente. Então a gente acaba, na literalidade, tendo esse raciocínio. Eu acredito que a única forma de ultrapassar, estou falando do julgador, na fundamentação, Sim. naquele dever de ampla fundamentação, afastar essa literalidade, seria interpretar o código de acordo com a boa-fé.
O artigo 1º do CPC diz que as normas devem ser interpretadas, as normas do CPC devem ser interpretadas de acordo com as normas fundamentais, e a boa-fé está lá no artigo 5º. Acredito que seria a única forma de buscar essa diminuição. Tá? E queria fazer só um adendo, que essa discussão é grande, de diminuição da multa vencida, e por isso eu já vi autores que defendem que o julgador não deveria fixar multa periódica, deveria fixar multa fixa. Fixar uma multa fixa, não cumpriu, outra de novo, para não deixar o processo ficar parado e a multa a perder de vista. E um outro ponto que também para aumentar a polêmica aqui seria a multa numa decisão provisória, né? O juiz, numa decisão interlocutória, defere uma tutela provisória, impõe a multa, aí lá na frente tem a tutela definitiva, em cognição exauriente, e percebe que errou. Aí revoga a tutela provisória, seria um caso possível, talvez, de exclusão da multa anterior. Né? São discussões, né? São discussões. Mas você vê que o tema é muito rico, né, de discussões. Sim. Teve um comentário aqui que eu achei bem legal também, ó. Advogado Patrick Machado. O que vocês entendem sobre o pedido de suspensão da carteira de motorista na fase de cumprimento de sentença ou ação de execução? Que são aqueles famosos julgados que mandam recolher carteira de motorista, cartão de crédito, passaporte, como medida coercitiva. Você acha que é possível fazer isso? Eu acho que sim, mas é que quando a gente responde sim ou não, aí você responde sim, aí a pessoa, de repente, o interlocutor vai pensar, poxa, mas é muito rigoroso, mas calma. A gente tem que responder em termos, né? É possível sim, você tem a atipicidade dos meios executivos, atipicidade, então não necessariamente eles têm que estar tipificados em lei. Por exemplo, penhora é um meio tipificado, astrente é meio tipificado, prisão civil é meio tipificado. Agora, a retenção de carteira de motorista, de passaporte de devedor, enfim, acabam sendo medidas atípicas. E o artigo 139, inciso 4 do CPC, que é o principal deles, traz essa possibilidade do juiz deferir medidas desse naipe, de todos os naipes, né? E aí, o Patrick até respondeu, né, aqui com base no 139, inciso 4. Agora, eu acho que o grande ponto é que é uma medida subsidiária, né? Tem alguns enunciados do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, salvo engano do CJF também, que é uma medida subsidiária. Então, não é a primeira medida, né? É uma das medidas possíveis para compelir o devedor a cumprir a obrigação. Então, se o devedor é muito rico, talvez sumiu com patrimônio, e aí até mesmo na obrigação, você poderia pensar numa retenção do passaporte para fazer ele pagar ou indicar os bens. Talvez seja uma medida útil para esse caso concreto. Eu concordo com você. Não dá para dizer só sim ou não, porque aí a gente fala sim, e aí vai pedir em absolutamente todas as execuções, fala, por que você está pedindo isso aqui nesse negócio? Porque o Guilherme Hartmann disse que pode. Claro que a gente tem que dizer, depende, né? Depende do caso concreto. Previsão legal para isso tem. Mas a gente viu que o STJ começou a refutar essas medidas coercitivas, alegando que não haveria razoabilidade, não haveria proporcionalidade, não haveria violação ao direito de ir e vir, e o outro fundamento, que não havia relação direta com a obrigação que estava sendo executada. Só que, se a gente olhar com detalhe esses julgados, não é que toda a medida de recolhimento de passaporte, carteira de motorista, toda medida deve ser afastada com base nesses fundamentos. Era naquele caso concreto, não era possível aplicar, porque naquele caso concreto haveria ofensa a esses argumentos. Então, a gente tem que sempre olhar com muita calma, porque não é uma coisa assim fechada, preto no branco, pode ou não pode. Depende do caso concreto. Autorização legal para isso tem. Então, Exatamente. É possível o juiz fazer, né? E só um alerta aí para quem estuda para advocacia pública, né? Enfim, o STJ tem precedente chamando essas medidas executivas aflitivas pessoais, negando a sua aplicação na execução fiscal. Porque na execução fiscal, o fisco, né, o poder público, teria outros meios para tanto. Entendeu-se que não seria razoável essa medida, então já seria um limitador. Né? É verdade. Como também existem limitadores para a execução privada, né? Para a execução civil sem ser execução fiscal.
Então, eu acho que é bem Exatamente. importante nesse sentido. Você consegue pensar, porque o 139, inciso 4, que a gente mencionou, ele não fala do recolhimento de passaporte. Ele diz que o juiz pode se valer de todas as medidas coercitivas, constritivas, mandamentais, subrogatórias, para alcançar o objetivo, que é a satisfação da obrigação. E o mais legal, Guilherme, é que no finalzinho desse inciso 4 tem uma vírgula. Vírgula, inclusive nas ações pecuniárias, que era uma coisa que no Código Velho ninguém admitia, essas medidas coercitivas em obrigação pecuniária. Ninguém admitia isso. Então o Código Velho diz, olha, para com esse negócio, porque eu, Código, estou admitindo para obrigações pecuniárias também. Então isso foi bem legal. Mas, como esse inciso 4 ele é genérico, ele não fala da carteira de motorista, do passaporte, isso foram exemplos criados com base nesse artigo, você consegue pensar em outros exemplos? Outros exemplos para o 139, inciso 4? Sim. Porque já fica de sugestão para os advogados, né, que estão nos assistindo. Na verdade, é a tipicidade, né? Então a gente poderia pensar em outras situações. Na live que eu fiz com o professor Márcio, lá da Márcio Faria, da UFJF, ele até ergueu um caso que eu achei interessante, que era um devedor que frequentava tipo um clube, o Yacht Clube, e o juiz determinou que ele não pudesse frequentar o clube. Agora não me recordo se o débito era com o clube em si, mas acredito que não. E aí foi uma forma de evitar fazer uma pressão psicológica muito grande naquele devedor e acabou funcionando, né? Então, Sim. quer dizer, eu acredito que os exemplos aí são vários. Muitos serão polêmicos, obviamente, né? De, como você falou, né? Impedir o ir e vir, né? Impedir algumas situações, né? Podem até prejudicar o exercício da profissão do executado. Então, eu acredito que tem que ver isso de uma forma um pouco cautelosa, vai depender do respectivo caso concreto. É verdade. O Fred Didier tem um exemplo que eu acho fantástico. Eu queria muito ter sido o pensador desse exemplo, mas não foi. Então eu só cito a fonte. O Fred ele dá o seguinte exemplo. Imagina que a companhia de energia elétrica corta a luz da sua casa porque você não pagou a conta. Só que ela está paga. Foi um erro ou do banco ou da própria companhia, mas você tem o comprovante de pagamento. Está pago. Débito automático, está pago direitinho e tal. Multa. R$ 100 por dia para ligar em 24 horas. Não vai ligar. E aí a multa vai passando, nitidamente essa multa não está funcionando. E aí ele sugere, então, a seguinte medida coercitiva. Liga a energia elétrica da casa do autor, num prazo de 24 horas, 48, fixa lá um prazo qualquer, sob pena de cortar a energia elétrica da sala do presidente da companhia de energia elétrica. Quando ele chegar de manhã, abrir a sua sala, e assim, para a gente do Rio de Janeiro, então, que é um calor, até no inverno aqui é um calor danado, ele abre a sala dele, aquele calor terrível, liga o ar-condicionado, não funciona o computador, não acende a luz aqui. O que está acontecendo? O juiz mandou cortar a luz da sua sala porque o senhor não ligou a luz do João da Silva. Qual é a primeira providência que esse presidente vai tomar? Vai lá ligar a luz da casa do João da Silva. Então, é um exemplo que ele menciona. Tenho dúvidas se ele é possível, mas eu gosto muito desse exemplo. Gosto bastante. Eu gosto bastante da ideia de aumentar a responsabilidade das partes, né? Todos devem ser solidários, todos devem ser responsáveis. Eu acho que aquele sentido, né, que a gente encontra, né, de executados, vale a pena protelar, né, não deve continuar, a gente não deve seguir ainda nessa toada aí. Acredito que o caminho é aumentar a responsabilidade processual, a responsabilidade das partes, colaborativa, né? E nesse sentido, o 139, inciso 4, né, ele vem nesse sentido. Né? O juiz conta com a vontade do devedor, tentando influenciar a vontade do devedor. Eu acho que o ponto é esse. É verdade. Agora, sabe o que eu costumo falar em sala de aula? Não de preparatório para concurso, mas naquelas aulas que são voltadas para advogados, né? Pós e tudo. Eu tenho, quando eu dou o módulo de execução, eu tenho uma parte do módulo que eu chamo de a parte da maldade. O que seria a parte da maldade? Seriam as medidas coercitivas que o advogado pode tomar. Nem sempre o advogado se dá conta disso. O advogado do exequente pode se valer de medidas que estão previstas em lei, não é nada ilegal,
medidas que estão previstas em lei que ele, advogado, pode tomar e que ele não faz. Medidas coercitivas que, se requeridas, se tomadas, se providenciadas pelo advogado do exequente, é bem provável que o advogado do executado chame o cliente dele, devedor, e diga, olha, é melhor cumprir, porque vai dar problema. Então, só um detalhe. Todo mundo pega a caneta aí, anotar o pacote da maldade aí. Vamos lá. É claro que é brincadeira quando eu falo maldade, porque uma vez eu falei isso. Então, agora vamos lá, é dia de maldade. A pessoa, o que é isso? Mas isso não fere ética, não fere nada. Não, tá tudo escrito aqui, ó. Código de Processo Civil, tá tudo escrito aqui. É só a gente usar. Então, primeira, e o pior é que quando eu falar essas medidas, não tem uma pessoa, nós temos 54 pessoas presentes aqui, aliás, muito obrigado pela presença, não vai ter uma que vai dizer assim, nunca ouvi falar disso. Todo mundo vai dizer, é verdade, isso existe, a gente pode usar, está tudo previsto lá. Então, primeira, protestar a sentença. Já era possível antes pela lei de protestos. E agora o CPC colocou expresso, tem artigo do código, protesta a sentença. Porque aí, em vez de sair uma decisão judicial intimando para pagar, que não sai nem para o devedor, sai para o advogado dele, e o advogado às vezes é um para-raio, não conta tudo para o cliente, vai chegar lá uma intimação do cartório de protestos, na casa do cara, dizendo, olha, cartório de protesto, paga esse negócio aqui. É uma medida que funciona em alguns casos. Restringe o crédito, né, do devedor, né? Exatamente. Inclusive. Imagina que o devedor é uma pessoa jurídica. Se essa pessoa jurídica participa de licitações, por exemplo, protestou a sentença, ela já não consegue mais uma certidão negativa. Não conseguindo certidão negativa, ela não participa da licitação. Ela vai correr para se livrar daquele entrave a ela participar de licitação. Outra, você desconsidera a personalidade jurídica porque não encontra bens na PJ. Vai na pessoa dos sócios. E os sócios também já esconderam o patrimônio deles em outros lugares. Eu falei até na live de ontem sobre isso. Você vai na junta comercial online, em tempo de pandemia, junta comercial online, pede uma certidão em nome daqueles sócios. Porque se eles tiverem sociedade em outras pessoas jurídicas, você pede aquela desconsideração horizontal que vai de uma PJ para outra PJ, passando pelos sócios em comum. E aí você consegue encontrar bens naquela outra PJ. É muito comum, na Noruega é muito comum, você tem uma pessoa jurídica que está com um monte de dívida, aí os sócios criam outra, deixa essa que está com dívida morrer e começa a operar na outra. Se você começa a inviabilizar a outra para conseguir crédito, eles vão correr e vão pagar. E é um caminho que não é muito difundido. Então vale a pena, quem achou esse caminho, vale a pena chegar lá, fazer um acordo, correr, do que você deixar explodir a empresa nova, do tanto trabalho para eles criarem. Eu já fiz isso, já funcionou, e o advogado da parte contrária disse, a gente faz o acordo, mas eu quero uma cláusula de confidencialidade, você não pode contar isso para ninguém. Eu falei, assina a cláusula que você quiser, a cláusula que você dança a dança do ventre, se você quiser, você vai me pagar, assinei a cláusula, não posso, e vale para sempre, não posso falar nomes, não posso falar nada, mas sim, funciona. Então, são medidas de maldade legal, não legal de maneira, legal de da lei, que são éticas, são permitidas por lei e que a gente pode fazer. São medidas coercitivas que o advogado pode tomar. Não precisa pedir ao juiz para isso. Então, eu acho que funciona bem. O que você acha? Eu acho, você está certíssimo, né? Às vezes, a própria lei te dá, né, medidas, tem que saber utilizar, né? Tem que conhecer aí do direito. E é um jogo de gato e rato, às vezes, né? Relação credor e devedor. Às vezes o rato fugindo, às vezes não, às vezes o executado a gente não pode tratar ele como vilão, às vezes ele só está sofrendo uma crise econômica, mas muitas das vezes o executado está ali fugindo com o patrimônio. Então essas medidas, né, como você falou do protesto, essa questão de encontrar bens enfim, em outras empresas, na história a gente também tira muito histórico judicial do devedor para verificar outras ações que ele é supostamente credor ou devedor, para você encontrar endereços, encontrar bens. Pode pedir ao juiz que intime o executado para indicar bens, artigo 774 do CPC, né?
Enfim, arresto online, né? Claro, a penhora online, mas se você não está conseguindo citar, eventualmente o arresto online. Consultas eletrônicas de patrimônio, quer dizer, hoje em dia eu acredito que já fica mais fácil para o credor, né? No passado eu acho Sim, que era um pouco mais difícil, era bem mais difícil. porque hoje em dia você tem essas consultas eletrônicas e, enfim. Eu participo de uma comissão na OAB do Rio, da recuperação de ativos, e a gente trabalha muito essas questões, né, de como viabilizar meios aí para tornar mais efetiva a execução. Porque a gente não pode contar apenas com essas medidas executivas determinadas pelo julgador, né, o próprio Sim, código, e acho que a própria perspicácia aí do advogado em buscar esse patrimônio também é importante. é verdade. E a gente não pode dizer, como a gente ouve por aí, eu ouço pelo menos, dizer assim, ah, mas o juiz não faz nada, o juiz não dá resultado, o juiz não consegue chegar até o resultado da execução. A jurisdição é inerte. Não é o juiz que tem que buscar a solução. Quem busca a solução somos nós. Ele só defere ou indefere. E se ele indeferir, a gente recorre. Então, nós temos que criar essas soluções e formular o pedido de juízo. Senão, não funciona. E aí, para isso, a gente tem que saber da existência dessas armas, né? Estão todas no CPC. Você vê que aí, de qualquer maneira, a gente caminha sempre para o estudo aí da efetividade da execução, né? Sim, Essa ideia de realmente tornar efetivo. O credor já tem o título reconhecido, mas na hora de obter satisfação, aí acaba às vezes eu ganhou, mas não levou, né? e acaba entulhando o judiciário, né? Porque essas ações ficam lá, represadas, sem solução. E aí, por causa disso, até queria ver a tua opinião sobre o tema, por causa disso, desse monte de execução que fica parada. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo agora o professor Alexandre Flash. Não sei se é minha internet ou a dele. Houve um bloqueio aqui. Vocês estão me ouvindo? Poder dar uma confirmação? Ah, ele saiu. O professor Alexandre, travou o professor Alexandre. Ele vai tentar voltar agora, mas a gente já está caminhando aqui também para o fim, né? O ponto que a gente tem que raciocinar, então, é o estudo que a gente viu hoje, né? As astrentes e os outros meios executivos. Aqui, ele vai voltar. Só um minutinho. Já deve estar retornando aqui. São essas questões de internet. Voltou. Voltei. E eu Graças a falei Deus que voltou. saí Fale. de casa para vir ao escritório que a internet era melhor e aqui falhou. Ainda está. Mas ainda está um pouquinho falhando. A sua voz está cortando, não sei se você está me ouvindo. Bom, na internet a gente tem esses problemas, né? Não temos aí o calor humano, né, das aulas presenciais e temos esse risco aí, tá? Gente, mas vamos tentar mais uma vez, mas só para a gente ter aqui a finalização aqui da aula de astrente. Tem muitas questões, né? Algumas perguntas foram feitas, como o TJ do Rio tem se posicionado sobre a multa diária. O que eu tenho visto é o TJ vem diminuindo a multa vencida em algumas hipóteses, tá? A Márcia aqui perguntou, Ana Márcia, né? Bom, retornou. Voltei? Voltei. A internet caiu mesmo do escritório. Aí eu botei agora no 4G, a gente deve conseguir concluir. Irmão, eu queria te perguntar, deixa eu perguntar rápido, para não correr risco de cair de novo. Por causa desse grande problema da execução que não termina, porque não encontra bens e fica tudo represado em juízo, tem esse anteprojeto no Congresso Nacional para execução extrajudicial, execução no cartório. Você chegou a ver esse anteprojeto?
Eu já, por causa da comissão da OAB, a gente tem se debruçado ainda. Confesso que eu não tenho todos os pormenores, mas tanto da desjudicialização da execução como um todo, mas também tem a discussão da desjudicialização da execução fiscal. Eu acredito que é um caminho que a gente vai acabar chegando, tá? Porque tem muitas medidas que não necessariamente, aí, claro, uma decisão judicial, até pelo poder de império do judiciário, deve passar pelo juiz. Mas algumas medidas a gente pode ter um sistema mais inteligente. Foi o que você falou, não adianta ter inúmeros processos de execução pendentes. Tanto é que foi regulamentada a prescrição intercorrente justamente para tentar coibir isso aí, né, de Sim, execuções infindáveis, né? exatamente, que fica lá no acervo do judiciário, não anda, não desanda. Então, eu gosto da ideia. Eu vejo que tem gente torcendo o nariz para isso, porque o oficial de cartório, né, que é o tabelião mesmo, né, que vai se chamar oficial de cartório, depois vai se chamar oficial de execução, ele vai ter poderes próximos ao poder do juiz. Mas eu gosto da ideia. E para aqueles que torcem o nariz, a gente tem outros argumentos. Por exemplo, não é o único processo que foi desjudicializado. A gente tem separação, divórcio, inventário, então, uso capião. A gente tem vários processos que já estão partindo para esse caminho. A execução é só mais um deles. E funciona muito bem em outros países, né? Portugal já tem isso já há algum tempo, 2013, se eu não me engano, e funciona bem. Então, lá está funcionando, pode ser que funcione bem também aqui no Brasil, né? Então, acho que é uma ideia para tentar diminuir o número de processos no judiciário. Isso que você só falou só causa preocupação dos alunos de graduação, né? Porque estão estudando a execução jurisdicional, aí vem um projeto e tira do judiciário. Enfim, né? Teve muita gente que estava estudando pelo CPC velho, veio o novo CPC. Foi. Às vezes eu acho que a gente estuda até mais do que médico, né? Porque não tem O tempo tantas inteiro, né? teorias na medicina, eu acredito, né? Tantas correntes, um julgado novo, né? Que muda tudo, não sei, estou brincando aqui. Mas, enfim, você vê como a execução ela está evoluindo e tem que evoluir, né? Eu acho que a conclusão aqui é essa, né? Precisa, né? Olha, muitos advogados já, eu sei que tem os teus alunos aqui nos assistindo, mas muitos advogados já com algum tempo de exercício da advocacia não pegaram essa fase. Eu acho que você também não pegou. Você é bem mais novo que eu, Guilherme, você não deve ter pego essa Nem época. tanto assim, tem cara de novo. Mas você lembra da época, de ouvir falar, claro, da época da ação de execução de sentença? Você é dessa época? Você diz antes de 2005, né? Isso, antes de Sim, sim. 2005. Eu, Pois é. eu cheguei a pegar, né? Eu obter a sentença e promover Era uma ação impressionante. de Você execução. ingressava em juízo, até dezembro de 2005, né? Você Uhum. ingressava em juízo, conseguia uma sentença condenatória, transitava em julgado e aí você não executava ali naquele processo. Você tinha que ajuizar uma outra ação chamada ação de execução de sentença. E se a sentença fosse ilíquida, se ajuizava uma ação de liquidação de sentença para depois mover uma ação de execução de sentença. Você começava o processo de conhecimento e o seu objetivo era efetivamente o dinheiro na mão. Ninguém ajuiza uma ação com o objetivo de obter uma sentença. Isso é papo furado. Quem quer sentença é advogado. A parte Uhum. que é a obrigação cumprida. E para isso ela tinha que propor, às vezes, 3 ações. Se tivesse embargos, tinha uma 4ª ação. Então a execução já evoluiu muito quando hoje essas 4 ações viraram apenas 4 fases de uma ação só, do processo sincrético. Isso já foi uma grande evolução que aconteceu em 2006. E esses meios tecnológicos fazem com que ela continue evoluindo cada vez mais. Aí o papel do advogado é usar esses meios tecnológicos para pedir em juízo que se chegue até algum resultado. Exatamente. E você vê que 2005 é muito recente, né? É muito É, recente. isso Né? foi O agora. Brasil já era pentacampeão do mundo, né? Se você Já. para pensar, né? Tem pouco tempo. E tantas mudanças, né? Que Sim. vieram por aí. Então, é sempre essa necessidade de aperfeiçoamento do sistema e da execução.
Um ponto, já estamos quase concluindo, mas um ponto que eu acho que ainda está merecendo muita evolução, que eu fico até aqui clamando, estou jogando essa ideia aí, mas eu não vejo muita gente falando sobre a questão do leilão judicial. Eu vejo o leilão uma forma tão arcaica de desenvolvimento. Hoje em dia tem até leilão eletrônico, mas... Melhorou, né, com o eletrônico. Mas na minha cabeça, para aqueles bens móveis, que geralmente não tem muita liquidez, porque eles acabam perdendo valor muito rápido, eu não sei, Flash, mas eu acho que deveria ter tipo um mercado livre, alguma coisa assim, do próprio TJ, uma ferramenta do próprio TJ e Pois é. penhorou, vai pro... Tem algo assim? Na verdade tem, né, Guilherme? Assim, não exatamente um mercado livre dos bens móveis, mas tem a alienação por iniciativa particular. Só que ninguém usa. Exatamente. Sinceramente, eu nunca vi nenhum processo que tivesse alienação por iniciativa do exequente. Você já viu alguma? Na verdade, Ver acontecer? Eu nunca vi. Eu já vi acontecer. uma vez. Você lembra o artigo? Só para passar para os alunos. Eu estou buscando aqui. É o 880. É quando o exequente ou o executado traz um comprador a juízo para comprar o bem. Eu acho que uma hipótese que a gente viu no escritório que eu achei muito interessante foi o seguinte: o executado não queria que o bem fosse leilão. Porque se fosse leilão, corria o risco de só ter arrematante no segundo leilão e arrematar por 50%. Sim. E aí o executado conseguiu alguém que pagasse um valor cheio, um valor de 100%. Aí o próprio executado queria vender o imóvel penhorado. E o comprador não queria pagar senão não fosse em juízo, porque ele ficou com medo de dar o dinheiro na mão do executado. Então acabou, a saída foi a ferramenta do 880. E salvo engano, ele não fala que o executado pode apresentar, né? Ele fala o exequente. Exequente, né? O juiz deu uma interpretada, né? Deu uma ampliação. Porque... não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer. Não fala que o executado pode requerer. Então vocês deram uma excelente interpretação para poder aqui, aplicar. Né? Para aplicar o estatuto. Foi um caso que o credor não quis adjudicar e o caminho seria a oferta pública do bem. Mas, como o próprio executado estava trazendo alguém que pagava o valor da avaliação, optou-se por essa saída. Eu não sei se eu tenho julgado, ou é a anotação doutrinária dizendo isso, que a gente utilizou, né, na situação. Sim. Tá. Mas você vê, se tem um caso de exemplo, eu nunca vi nenhum. Então é algo que é extremamente raro e funcionaria muito melhor. Do que a oferta pública, sem publicação dúvida. de edital e tudo mais. Você já viu alguma vez, na primeira convocação, a arrematação de bem no leilão? Já vi, mas também um ou dois casos, porque foi um caso de avaliação muito baixa. Exatamente. Você só vê, eu já vi alguns, mas você só vê em caso de avaliação que é muito baixa. E aí mesmo os 100% da avaliação acaba sendo um valor muito abaixo do valor de mercado. Aí você vê na primeira. Mas se não for assim, quem vai arrematar na primeira, sabendo que na segunda os lances começam em 50%? Ninguém. Então, esse próprio mecanismo já é arcaico. Por que você não coloca na primeira logo por tudo? Olha só, a primeira e a segunda serão juntas, tá? Vamos tentar na primeira pelo valor da avaliação. Se não conseguir, automaticamente já é a segunda no mesmo ato para dar agilidade no negócio. Eu acho que entre a primeira e a segunda demora. Você sabe que demora entre a primeira e a segunda convocação. Então é realmente complicado. Mas está melhorando. Todas essas nossas críticas são nesse sentido, né? De que o sistema tem que de fato melhorar, não só para bens que têm liquidez como imóvel, veículo, aeronave, mas também eu acredito que esses bens móveis que guarnecem a residência, que não são empenhoráveis se tiverem, por exemplo, em duplicidade ou bens suntuosos, eu acredito que o sistema poderia ser mais efetivo nesse sentido. Sim, é verdade. Bom, meu amigo, estamos estourando aqui o tempo. Queria mais uma vez agradecer aí sua presença. Fico felicíssimo. Pena que não nos encontramos aí. Eu acredito que pelo transcurso do papo aqui as pessoas puderam notar, né, a nossa cumplicidade, nossa amizade. É verdade. Que continue assim. E queria então deixar aqui o meu agradecimento. Não sei se você quer deixar uma palavra final. Bom, muito obrigado por ter me convidado.
Eu realmente espero que tenha dado para perceber que eu me diverti bastante. E eu queria pedir um favor para quem está nos assistindo, se puder fazer um favor para a gente vai fazer uma pose aqui sorridente, Guilherme e eu. Quando eu disser já, a gente vai sorrir. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Isso, se arruma. As minhas flechinhas aqui. E aí, quando eu disser já, vocês mandam esse monte de coração para sair coração na foto, a gente sorri, e aí vocês podem tirar uma foto e mandar para a gente depois pelo Instagram para a gente postar. Porque para eu fazer, eu vou ter que ir aqui, a minha mão aparece e tal. Então, se vocês puderem, a gente agradece. Né, Guilherme? Vamos, se ajeita aí, Guilherme. Conta 3, 2, 1. Vai. Quando eu falar 1, tá? 3, 2, 1. Pronto. Muito obrigado. Se puderem mandar para a gente. Você nunca tinha visto isso, né? A gente pediu favor para o pessoal que está nos assistindo. Meu irmão, muito obrigado pelo convite. Eu volto sempre que você quiser. É só me avisar. Você intima. Ó, Flecha, você está intimado para fazer no dia tal, às tantas horas. E estamos combinados. Isso aí, meu amigo. Agradeço muito mais bom uma te vez. ver, meu irmão. Agradeço aos presentes. Semana que vem vai ser com a professora Flávia Rio, falando sobre fraude à execução. Tá. Estarei assistindo. Bom, um abraço a todos, gente. Um bom dia. Tá? E a gente se vê. Tá me devendo um almoço, hein? Pode cobrar. Tchau, tchau, gente.